Boa tarde, turminha. Tudo bem? Olha só, como fizemos da vez anterior, eu vou comentar agora uma série de questões de uma das atividades que nós passamos para os senhores resolver, tá? Você, aluno do nono ano. Tudo bem? A primeira questão da atividade que eu vou começar a explicar agora diz respeito a um terreno de forma quadrada e é dito que ele foi reduzido de maneira como está na figura 1. Você está vendo aí na tela, tá legal? Essa diminuição ocorreu para dar lugar a uma calçada com 3 metros de largura. Ocorre que no final, sua área passou a ser de 625 metros quadrados. E, portanto, o que se pergunta é qual era a medida do lado do quadrado original. Ou seja, que medida tinha esse quadrado antes dessa redução. Ok? Pois bem, o que nós temos é um problema, tá, que envolve equação do segundo grau. Por que, Messias? Porque se o lado do quadrado, suponha, era x, tinha medida x, com a redução, que no caso houve uma redução de 6 metros, veja que na figura foi dito que o lado foi reduzido em 3 metros. Só que 3 metros de um lado e 3 metros do outro também, né? Observe na figura. Porque a calçada vai fazer todo o contorno do quadrado. A calçada ocupa todo o contorno do quadrado. Portanto, o lado do quadrado ficou com 6 metros a menos. Repito, porque nós vamos ter calçadas dos dois lados. Consegue entender isso? Pois bem, com essa redução, está dito no problema que a área do quadrado, né, após essa redução, é de 625 metros quadrados. Que bom, então, x menos 6 elevado ao quadrado, ou seja, o quadrado de x menos 6, que é o lado do quadrado após a redução, repito, 3 metros de cada lado, portanto, x menos 6, elevado ao quadrado tem que dar 625. Percebam que eu não desenvolvi esse binômio, ou seja, eu não calculei o quadrado da diferença como tem aí no primeiro membro da equação. Não fiz isso. Eu simplesmente extraí a raiz quadrada de ambos os membros dessa igualdade. Veja, por isso que na linha seguinte nós temos perfeitamente x menos 6 igual a 25. Por quê? Porque a raiz quadrada de x menos 6 ao quadrado é x menos 6 e a raiz quadrada de 625 é 25. E com isso, veja o quão rápido foi chegar ao valor de x, porque x aí agora é isso, 25 mais 6, portanto x é 31. Tá legal? Boa? Gostei dessa. Mas vamos para a próxima? Vamos lá. A próxima questão, olha só, olha o que ela diz. Uma classe quis dar a uma professora um presente que custava R$720. Calculou-se a quantia que cada aluno deveria dar. Porém, 5 alunos de outra classe quiseram participar na compra do presente. E com isto, a cada aluno coube R$2 a menos. Tudo bem? Ei, perceba. Se o número de pessoas que vão contribuir para a compra do presente aumentou, é claro que o valor que caberia a cada um diminuiu. E é isso que ele está te dizendo, ó. A cada aluno coube dois cruzeiros, a menos. Pois bem, a pergunta é quantos alunos haviam na sala. Tudo bem? Bora discutir essa questão? Bora, acompanha comigo. Percebam vocês o seguinte. 720 seria dividido para n pessoas, tá? Considerando que n é o número de pessoas, o valor do presente, R$720, seria dividido para 700 pessoas. Porém, foi dito no problema que 5 pessoas a mais quiseram participar. Portanto, esses 720 passou a ser dividido por n mais 5. Tudo bem? Como está no primeiro membro da equação. Olha lá, na primeira linha. 720 dividido por n mais 5, por quê?
Porque os 720, que é o valor do presente, foi dividido igualmente para N pessoas mais as 5 que quiseram entrar nessa cota. Com isso, o valor que anteriormente iria ser dividido para N pessoas, portanto, cada um iria pagar 720 dividido por N, diminuiu em 2 cruzeiros. Portanto, olha para o segundo membro da equação, a inicial, lá em cima, na primeira linha. Estás vendo? Pois é. Esse valor é 720 dividido por N menos 2. Tudo bem? Tá claro isso? Pronto. Para mim, uma vez que a equação foi entendida, o porquê dela, por que é 720 dividido por N mais 5 igual a 720 dividido por N menos 2, acabou, porque agora basta resolver essa equação. Acompanha como foi que nós resolvemos. Eu tenho como denominador N e N mais 5. Aí o que eu fiz? Isso, eu vou multiplicar toda a equação exatamente por N vezes N mais 5. Tá? Isso é como se nós estivéssemos tirando o MMC de N mais 5 e N. E de fato é, tá certo? O MMC algébrico. Então, quando eu multiplico por N vezes N mais 5, perceba que o primeiro membro vai ficar somente 720 vezes N. Tudo bem? Porque N mais 5 por N mais 5 corta. No segundo membro, eu fico com 720 dividido por N mais 5, porque dessa vez quem corta é o N, menos 2 vezes isso, N vezes N mais 5. Porque o denominador do 2 é 1. Então eu vou ter que multiplicar 2 por N vezes N mais 5. Tá legal? E aí agora você vai eliminar os parênteses, os colchetes. Vamos lá, com calma. 720N mais 3.600, porque é 720 vezes 5. E 2 vezes quem? Olha lá, na terceira linha. Boa. N ao quadrado mais 5N, porque N vezes N é N ao quadrado, e N vezes 5 é 5N. Boa? Legal. Então, eliminando agora os colchetes, e já para... 720N do primeiro membro, com 720N do segundo membro, que está lá na terceira linha, veja que na quarta linha já não tem mais. Por que, Messias? Porque eles se anulam. 720N menos 720N é zero. Tá? Então, no segundo membro, eu fico somente com 3.600 menos 2N ao quadrado, porque eu multipliquei 2 por N ao quadrado. Consegue ver isso? Lá. Isso, lá nos colchetes. Eu estou eliminando os colchetes. E menos 2 vezes 5N dá menos 10N. Legal? Pois bem, essa equação do segundo grau que nós temos aí agora na quarta linha, ela pode sim ser simplificada. Ou seja, eu posso dividi-la por 2. Porque todos os seus coeficientes são pares. Então dá para dividir por 2. Com isso, olha como fica melhor a nossa equação. Olha lá. Já no finalzinho. N ao quadrado mais 5N menos 1.800 é igual a 0. Olha que beleza? Boa, né? E se eu tenho A igual a 1, perceba como foi que nós resolvemos a equação do segundo grau. Usando soma e produto. Uma vez que o produto é 1.800 e a soma é menos 5. Então, se o produto é 1.800, o que eu pensei? Peraí. 1.800 eu pensei primeiro em 180 vezes 10. É natural, né? Pensar logo de imediato em 180 vezes 10. Que de fato é 1.800. Entretanto, a diferença entre 180 e 10 é enorme. E essa diferença tem que ser quanto? Menos 5, que é a soma. Tá lá, olha lá. Aí o que eu fiz? Espera aí. 180 dividido por 4, 45. E 10 vezes 4, 40. E com isso, eu tenho 45 e 40 como fatores, cujo produto é isso, 1.800, e a soma é 5, porque se você faz um dos dois negativos, e tem que ser, né? Por que um dos dois tem que ser negativo, Messias? Primeiro, porque o produto é negativo, né? Aí quando você olha para a soma e vê a soma negativa, o que é que você tem que entender? Que o maior dos dois fatores tem que ser negativo, para que a soma dê negativo. Não é assim? Beleza? Olha só. Se você optar por calcular as raízes dessa equação, n ao quadrado mais 5n menos 1.800 igual a 0, usando a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, aquela que tem lá o delta,
Tá? Não tem problema. Você pode usar, você sabe que pode usar. Não tem problema, tá? Você vai chegar nos mesmos valores, que são n igual a menos 45 e n igual a 40. Ocorre que n tem que ser positivo, né? Não é? Ei, n é o número de alunos. Então esse número tem que ser positivo, é uma quantidade de alunos. Por isso que está lá, ó, na última linha, n é maior que zero, portanto n é igual a 40. Bora para a próxima? Vamos lá. Olha só, a próxima questão diz o seguinte: comprei alguns ovos de chocolate, todos iguais, por R$45 cada um. Por ter obtido um desconto de R$15 no preço de cada ovo de chocolate, consegui comprar 3 ovos de chocolates a mais do que previra originalmente. Quantos ovos de chocolate eu comprei? Né? Pois é. Isso. Eu sei. As alternativas, perceba que ficaram iguais às alternativas da questão anterior. Isso, falha nossa aqui, falha nossa, tá? A gente copiou e colou e terminou não apagando os mesmos valores da questão anterior. Portanto, a resposta que nós vamos encontrar não está entre as alternativas dessa questão número 3. Tá legal? Tudo bem, normal, tá? O mais importante é o quê? É que a gente resolva o problema, é que a gente entenda o problema, é que a gente calcule, é que a gente... né? Tá legal? Vamos tirar bom proveito disso. Portanto, olha a solução aí, ó. Se eu ia comprar uma quantidade X de chocolates, eu iria gastar 45x, ou seja, 45 vezes X. Entretanto, esse valor de 45 baixou para 30. Por quê? Porque não foi dado um desconto de 15. Olha lá na primeira linha. 45 menos 15 dá 30. Com esse preço de 30, nós conseguimos comprar 3 ovos a mais. Tudo bem? Então, a quantidade de ovos que era X, agora é X mais 3. Só que o valor total continua o mesmo. Beleza? Então, quando você olha para a segunda linha, você precisa enxergar isso. Que 45x era o valor que você iria pagar, tá? Pelos X ovos, cada um no valor de R$45, tá? E no segundo membro, esse mesmo valor total, só que agora vai estar valendo quem? 30 vezes X mais 3, porque eu estou comprando 3 chocolates a mais, uma vez que eu tive desconto. Tá bom? Boa? Legal. Então vamos embora. Ei, agora acabou, é só resolver. Ei, 30 vezes X, 30x. Tá vendo lá na terceira linha? 30 vezes 3, 90. Ué, coisa boa. E aí, 45 menos 30, 15. Ô, meu amigo, se fosse assim sempre tá bom demais, hein? Ué, se 15x é igual a 90, quem é x? 90 dividido por 15, então x é igual a 6. Agora, cuidado. Cuidado. Ele pergunta quantos ovos de chocolate eu comprei. Essa quantidade aí, x igual a 6, é a quantidade que eu ia comprar se o valor fosse 45. Olha lá na equação, 45 vezes x. No entanto, com o desconto, eu passei a comprar 3 ovos a mais. Então, exatamente, foram comprados 9 ovos de chocolate. Porque 6 mais 3 é 9. Eu ia comprar 6, tive um desconto, aí eu comprei 3 a mais, portanto, eu comprei 9 ovos de chocolate. Tá legal, turminha? Boa! Bora para a próxima? Tá, é bom, meu amigo, essa atividade. Olha aí a próxima. Ei, determine 2 números reais. Eita! Sabendo que o primeiro... presta atenção. O primeiro menos o inverso do segundo é igual a 3 meios. Boa? Legal? Simples, né? De entender isso. Ocorre que o segundo menos o inverso do primeiro também é igual a 3 meios. Tá vendo lá? Então, a pergunta é qual é o produto entre esses números. Tá legal? Bora ver como é que fica então essa equação? Acompanha comigo. Tá aí na tela, é isso. Opa! X menos 1 sobre x, portanto, o primeiro menos o inverso do segundo é 3 meios. Agora, olha só. Se o inverso do segundo eu pus como 1 sobre y, é porque o segundo é quem? Y. 1 sobre y é o inverso de y. Tudo bem? Então, na segunda equação, veja lá o que está escrito. Y menos 1 sobre x, ou seja, o segundo menos o inverso do primeiro. Boa? Ocorre que isso também é igual a 3 meios. Bom,
Temos um sistema, e aí perceba o que eu fiz. Eu multipliquei a primeira equação do sistema por 2y e multipliquei a segunda equação do sistema por 2x, que são os denominadores. Acompanha lá comigo. Por isso que nós ficamos com 2xy menos 2 igual a 3y. E na segunda equação, olha que beleza. 2xy menos 2 igual a 3x. Ah, eita, meu amigo, o primeiro membro das duas equações são iguais. Né? Ei, se o primeiro membro das duas equações são iguais, isso nos diz que 3y é igual a 3x. Vê se você concorda comigo. 3x é quem? 2xy menos 2. E 3y? 2xy menos 2. Então 3x é igual a 3x. 3x é igual a 3y. Né? E se 3x é igual a 3y, x é igual a y. Tá legal? Até aí tudo bem? Pois é. Então, agora que eu sei que o x é igual a y, eu pego qualquer uma das duas equações e substituo x por y ou y por x. O que eu fiz? Peguei a primeira e substituí y por x. Tá? E aí eu fiquei com quem? X menos 1 sobre x igual a 3 meios. E aí, multiplicando por 2x, vai lá. 2x ao quadrado menos 2 é igual a 3x. Tá? Isso podia ter... Não sei, concordo. Isso podia ter sido feito já no segundo sistema lá, na primeira equação do segundo sistema. Ei, 2x vezes y. Se x é igual a y, eu fico com 2x vezes x. Que dá quem? 2x ao quadrado. Menos 2 igual a 3y. Sim, mas y não é x? Então, igual a 3x. Tá legal? Não tem problema não. Podia. Segue então o quê? Olha a equação do segundo grau. Que coisa linda, gente. Olha. Ei, olha. Vê se não é linda. 2x ao quadrado. Olha. Menos 3x menos 2. Rapaz, lindo demais. Igual a zero, vê? Eita, bora resolver então? Que maravilha, ué? Você sabe resolver isso tranquilamente, eu não tenho dúvida. Por que, Messias, não tem dúvida? Ué, delta não é b ao quadrado menos 4ac? É, então, é só tu olhar lá e ver, ó, quem é A? 2. E B? Menos 3. Ué? E C? Cadê? Menos 2. Ah, bom demais, meu amigo. É só substituir. Por isso que eu fiquei com delta igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 2, que é A, vezes menos 2, que é C. E aí, amigo, é só fazer continha. Repare. Hein? Menos 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Menos por menos é mais. 9 mais 16, 25. Olha que beleza. Raiz quadrada, beleza. Melhor não podia ser. Por quê? Porque quando eu for extrair a raiz quadrada agora, ó, no x, ó, olha lá. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, menos 3, mais ou menos raiz de 25, dividido por 2a, ou seja, dividido por 2 vezes 2. E aí, turminha, vai lá, é continha. 3 mais 5, 8, dividido por 4, olha, 2. E se for menos, Messias? 3 menos 5 menos 2, menos 2 dividido por 4, menos 1 meio. Então, se x for 2, y também é, boa, 2. E se x for menos 1 meio, y também é menos 1 meio. Maravilha, boa. Então, olha só a solução lá. Isso, o conjunto de solução. São dois pares ordenados. Menos 1 meio e menos 1 meio. E o outro par ordenado, 2 e 2. O que significa isso? Ei, par ordenado, isso é o par x e y, porque eu não tenho duas incógnitas. Então, a solução vai ser um par ordenado com duas incógnitas, x e y. Então, se x é menos 1 meio, y é menos 1 meio. Então, eu tenho o par ordenado menos 1 meio e menos 1 meio. Se x é 2, y é 2. Então, eu tenho o par ordenado 2. O produto, então, destes números, se você considerar menos 1 meio e menos 1 meio, o produto é quem? Perfeito. 1/4. E, não preciso nem perguntar, né? Se você considera 2 e 2 como sendo as raízes, o produto é 4. E por isso, você deve ter marcado não só a alternativa B, mas também a alternativa E. Então, tem duas alternativas corretas e, portanto, os senhores devem marcar as duas. Não é somente 4 que é a resposta para isso. Professor, qual é o produto desses números? 4. Não é só 4. Pode também ser quem? 1/4. Então precisa que se marque as duas alternativas. Tá legal? Beleza, turminha? Bora pro próximo? Bora. Agora essa última, meu amigo, é que...
Lindo demais. Última não, é a quarta. É a última? Bora fazer. Se tiver mais, a gente vê. Um pai tinha 30 anos quando seu filho nasceu. Se multiplicarmos as idades que eles possuem hoje, obtemos um produto que é igual a 3 vezes o quadrado da idade do filho. Vai lá, com calma, lê com calma, viu? Isso, respira. Pronto. Dessa forma, afirmamos que a idade de ambos são... Vamos lá. Vamos para a equação? Bora. Olha aí que é a equação. Veja se não ficou massa. 30 mais x vezes x. Como assim, professor? O que é esse 30 mais x vezes x? 30 mais x é a idade do pai após x anos do filho ter nascido, né? Então, se quando meu filho nasceu eu tinha 30 anos, hoje eu tenho 30 anos mais os anos que se passaram de lá até cá. Só que os anos que se passaram de lá até cá é o quê? É exatamente a idade do meu filho. Portanto, a minha idade é 30 mais x e a idade do meu filho é x, hoje. Por isso que está escrito lá na primeira linha, 30 mais x vezes x igual a 3x ao quadrado, porque foi dito que o produto das idades é o triplo da idade dele hoje. Tá legal? Boa? E aí, olha só, mais uma vez... Eu dividi por x, eu não quis abrir isso aí, eu não quis, né, usar a distributiva, eu não quis... Por quê? Eu sei que eu sei. Verdade, a gente vai ter uma equação de segundo grau se você fizer isso, não tenho dúvida. Mas não é porque a gente está estudando a equação de segundo grau e que este problema possa ser resolvido usando a equação de segundo grau que eu vou ter que resolver usando a equação de segundo grau, se existe uma maneira mais simples. Que é exatamente essa que eu fiz, acompanha. Tá lá na tela. Dá uma olhadinha. Tá lá, Dividir por x. Porque quando eu divido por x, eu fico somente com 30 mais x no primeiro membro e 3x no segundo membro. Né? E aí a minha equação, que era uma equação do segundo grau, tornou-se uma equação do primeiro grau. Olha que coisa linda. Não é mais simples? E aí... Isso... 3x menos x igual a 2x, fica muito mais fácil, igual a 30. Se 2x é 30, x é 15. E a idade do filho, portanto, é 15. Agora, se o filho tem 15 anos, o pai tem quanto? 45. Por quê? Porque quando o filho nasceu, o pai tinha 30 anos. Tá legal? Beleza? Tudo bem. Quem resolveu usando a equação de segundo grau, usando a propriedade distributiva lá na primeira equação, lá na primeira linha, não tem problema. Com certeza encontrou 15 como uma das raízes. E se 15 é uma das raízes, o filho tem 15 e o pai tem 45. Vamos ver se tem mais? Tem, né? Pronto. Essa foi essa? Eu acho que foi. Essa foi a bagaceira. Hein? Vê. Tu conseguiu? Ixi, bom demais, rapaz. Olha. A soma entre o quadrado de um número e o quádruplo do quadrado de outro número, cuidado, não é trava-língua não, eu vou repetir. A soma entre o quadrado de um número e o quádruplo do quadrado de outro número é 1. Ué? Se o produto entre eles é 2, determine a maior soma possível entre os pares de números possíveis. Vamos lá? Bora resolver? Bora, acompanha comigo. X ao quadrado, por quê? Porque ele diz o quadrado de um número, somado com quem? O quádruplo, 4 vezes, o quadrado de outro número, ou seja, o quadrado de y. Isso tem que dar quanto? 1. Ele não disse que o produto entre eles é 2? Não é? Não está lá no problema? Então, x, y é 2. Com isso, olha o nosso sistema lá como é que ficou. Isso. Aí o que eu fiz? Eu peguei a segunda equação, isolei o y. Veja, y é igual a 2 sobre x. E substituí na primeira equação. Olha lá a primeira equação. Veja, se no lugar do y eu não tenho agora 2 sobre x. Não é? Então, aí... A gente calcula isso aí e vai ficar com x ao quadrado mais 16 sobre x ao quadrado igual a 1. O que eu fiz? Eu tenho que multiplicar por x ao quadrado para eliminar esse denominador aí, x ao quadrado. Ao multiplicar por x ao quadrado, eu fico com x à quarta potência mais 16 igual a x ao quadrado. Portanto, isso nos dá uma equação parecida, né, no mesmo modelo de uma equação de segundo grau. Embora seja uma equação o quê? Do quarto grau. Por isso ela é biquadrada. Então, x à quarta
menos x ao quadrado mais 16. Aí o que foi que nós combinamos? Tá lá no texto, tá? Isso, tá lá no texto, no próprio material que eu te enviei, tá? Isso, tá lá dizendo, vamos fazer o seguinte. Se no lugar de x ao quadrado eu puser k, então a minha nova equação é quem? K ao quadrado menos k mais 16 igual a zero. Tu consegue entender isso bem? Não é? Olha lá. Onde tem x ao quadrado eu ponho k. Então onde tem x a quarto eu vou pôr o quê? K ao quadrado, porque x ao quadrado é x a quarto. Então k ao quadrado. Então essa minha equação de segundo grau, k ao quadrado menos k mais 16 igual a zero, eu vou resolver. E quando eu resolver, eita, olha quanto deu delta. Ué, negativo, é bicho? O que ocorre? Não tem raízes reais. Não é verdade? Então, eu não tenho raízes reais. Isso significa, minha gente, que esses números que o problema está pedindo, né, que a gente calcule, não são números reais. Não existe no universo dos números reais. E por isso a minha solução é o quê? Vazia. Vai ser um conjunto vazio. Tá? Então, nas alternativas, eu não vou poder marcar nenhuma. Isso. Por quê? Porque eu não sei quanto é a soma desses números. Esses números não são reais. Então, eu não tenho como calcular nem soma, nem produto, né? Tá lá, ó, determine a maior soma entre todos os pares de números possíveis. Ora, tudo bem, eu sei que eu vou ter até 4 raízes aí, né? Mas elas não são reais. Ela pertence a um conjunto que em sala de aula nós já conversamos, né? Embora não entramos em detalhes, porque não é isso, não é a hora ainda, que são o conjunto dos números complexos, tá? São números que não são reais. Então, realmente, esse papo fica para o futuro. Tá legal? Números complexos, a gente conversou rapidamente na sala, mas para essa questão em si, em particular, se a solução é vazia, se os números não são reais, eu não vou calcular a soma entre essas raízes. Tá bom, gente? E, portanto, não marque nenhuma das alternativas. Tá bom, então? Boa? Vamos ver se tem mais? Vamos ver se tem mais. Eita, acabou, é? Beleza. Então, turminha, qualquer coisa, fala aí comigo pelo zap. Você sabe que nós estamos aqui à disposição de vocês. E até a próxima. Bons estudos, tá? Não esquece de dar o like, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e pedir pra galera se inscrever. Divulga aí esse vídeo, tá? E os outros que estão no meu canal. Valeu? Valeu, valeu, valeu. Tchau, turminha.